O que aconteceu com a beleza na construção de nossas igrejas? Durante anos, tenho me dedicado ao estudo da história da arquitetura e, especialmente, da arquitetura religiosa. O questionamento que sempre me acompanhou foi: por que a maioria esmagadora de nossas igrejas protestantes construídas hoje é tão desprovida de beleza transcendental, fria e com significado incoerente com a fé professada? Muitos argumentam que a falta de recursos monetários é a principal causa desse fenômeno. No entanto, se tal afirmação fosse verdadeira, não nos depararíamos com igrejas riquíssimas, mas edificadas em formas de caixas, com paredes pretas, palcos e edifícios que mais parecem centros comerciais do que templos. Tampouco o motivo principal está na reforma protestante, como alguns alegam, pois belíssimas igrejas protestantes, principalmente neogóticas, foram construídas no decorrer do tempo. Embora seja evidente que existam diversos fatores influenciadores, como os recursos financeiros, eles estão longe de ser a causa primária da nossa feiura. Concluí que ela se encontra na nossa visão míope sobre a beleza na arte e sobre qual o seu papel na construção de nossos templos e até na vida litúrgica cristã. Tendo isso em mente, aos poucos abordarei mais sobre esse tema aqui. Logo, se você se interessa ou conhece alguém que também deseja refletir sobre isso, te convido a participar de uma discussão construtiva nos próximos textos que virão. E que ela seja, acima de tudo, para a glória de Deus. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Porque a beleza não é o produto de nossa própria fantasia, nem de nossa percepção subjetiva, mas tem uma existência objetiva, sendo ela mesma a expressão de uma perfeição divina. Tornar-se um cristão é tornar-se vivo para a beleza. Danny C. Ortland. Creio que há dois erros principais cometidos por aqueles que afirmam que a beleza depende dos olhos de quem vê, e por isso negam a existência de um fundamento objetivo para julgá-la. O primeiro é confundir opiniões de gosto com o relativismo, o que leva à perda do verdadeiro significado do conceito de belo. É essencial compreender que a beleza não se reduz a uma opinião, sentimento ou orientação subjetiva. O segundo erro é ignorar os fundamentos e parâmetros técnicos da arte, que permitem avaliar e julgar uma obra com base em critérios objetivos, e não apenas na percepção individual. Fato é que a definição de beleza não é algo fácil de ser estabelecido e tampouco simples de ser explicado. No entanto, o conceito de belo tem sido alvo de estudo filosófico durante séculos e é bastante complexo para ser reduzido a apenas uma questão de gosto e preferência pessoal. Logo, para compreendermos a beleza, é necessário entendermos sua relação com a verdade e a bondade. Os termos verdade, bondade e beleza, do grego aletheia, agathos e kalos, surgiram de certa forma eminente na Grécia por volta da época de Platão, 428-347 a.C. No século V a.C., os respeitáveis cidadãos da polis, a cidade-estado da Grécia, foram chamados de kalos kai agathos, o bom e o belo, denominação esta contraída posteriormente para um único termo, kalokagatia. Mas foi no tempo de Platão que surgiu essa interação sistemática entre verdade, bondade e beleza. O termo grego aletheia, verdade, significa literalmente revelar ou desvendar. É uma negação da palavra lethein, cujo significado é esconder. A verdade revela a natureza da realidade a nossas capacidades intelectuais, nosso logos. O termo agathos, bondade, conota a excelência de algo ou de alguém, e foi por fim desenvolvido por filósofos para designar a finalidade, o propósito ou o significado da existência. Minha esposa e eu temos um bom casamento, se ambos cumprimos o propósito do casamento. Eu tenho um bom relógio, caso ele me indique as horas de forma precisa. Conforme a verdade revela a realidade às minhas capacidades intelectuais, a bondade revela a realidade às minhas capacidades volitivas e morais, aquilo que Aristóteles chamou de ethos, e Platão. Assim, Turley resume que, para Platão e muitos filósofos e teólogos clássicos e cristãos que vieram após ele, beleza é o encanto, o esplendor, o deleite, a delicadeza do verdadeiro e do bom, que conduz o ser humano à verdade e à bondade na ocasião de direcionar o desejo ardente dentro do ser. Agora, é crucial notar que a beleza é um tipo de física no mundo clássico, e por isso que associamos beleza à atração.
Beleza é força gravitacional, um raio trator. Essa é para vocês, fãs de Star Wars. Mediante a beleza, somos tragados para o verdadeiro e o bom, a fonte divina da vida, pelo despertar de nossos desejos. Nós desejamos tudo aquilo que achamos belo. Essa é a primeira coisa da qual queremos nos certificar que de fato entendemos. A beleza é uma física. A beleza não é, enfaticamente, um sentimento ou uma preferência pessoal. Ela não é opinião ou inclinação subjetivas. No mundo clássico, a beleza opera da mesma forma que a lei da atração. Trata-se de uma atração gravitacional que existe exterior a mim e me atrai para determinado lugar. Por definição, a beleza, como esplendor e deleite, deve atrair-me ao verdadeiro e ao bom. Contudo, alguém poderia argumentar: nem tudo o que considero belo é verdadeiro e bom. Na verdade, se algo que julgamos belo nos atrai e nos seduz para o que é falso, prejudicial ou enganoso, então esse algo não é verdadeiramente belo, mas apenas uma ilusão de beleza, cuja visão míope da alma pode enganar-se. Assim como algo não deixa de ser verdadeiro por não ser percebido pela minha visão embaçada e míope, o belo também não deixa de ser belo por não ser reconhecido ou por não apetecer ao gosto subjetivo. Esse gosto, afinal, é influenciado por numerosos fatores que podem afastá-lo de uma percepção mais clara da realidade. Por isso, devemos dizer não ao relativismo. A verdade, a bondade e a beleza não estão separadas. Elas dependem umas das outras e uma conduz à outra. E se a beleza for desprovida de sua natureza transcendente e realocada para somente dentro dos processos psicológicos particulares, logo a verdade e a bondade farão o mesmo. Segundo Agostinho de Hipona, Deus não apenas criou todas as coisas boas, mas também concedeu ao ser humano uma sensibilidade especial para apreciar a beleza presente na criação. Como afirmou Salomão em Eclesiastes, ele fez tudo formoso a seu tempo, Eclesiastes 3. E para Hans Huckmacher, 1927, em O Dom Criativo, a beleza é vista como uma dádiva divina. A arte cumpre sua tarefa quando proporciona ao próximo coisas belas, uma alegria perene. A arte está diretamente ligada à vida, à alegria, à profundidade de nosso ser, simplesmente por ser arte e, portanto, não precisa de justificativa externa. É assim porque Deus, que criou a possibilidade da arte e que pôs beleza na criação, é o Deus da vida e quer que as pessoas vivam. Deus é o Deus da vida, o doador da vida. Além disso, como Roger Scruton em seu livro Beleza pontua, experimentamos beleza quando vemos algo como parte de um todo maior. Logo, uma de suas características é justamente nos conduzir ao transcendente. Assim, ao considerar essa conceituação do belo, é necessário reconhecer também a existência de aspectos técnicos que nos permitem julgar um objeto. Há normas para a arte como parte da criação de Deus. Sem elas, a arte seria um nome vazio, sem sentido. Logo, o que nos auxiliará no julgamento da beleza de uma obra de arte ou arquitetônica será a utilização de parâmetros como, por exemplo, observar qual o tema ou a mensagem daquela obra, qual a técnica empregada. Analisar como as cores são aplicadas e quais as emoções que elas provocam, como as linhas estão dispostas e suas funções, qual o nível de complexidade, realismo ou expressividade, etc. Esses são apenas alguns critérios que nos orientam a avaliar não apenas uma pintura, mas a música, literatura e também a arquitetura. Assim, conforme cresce o conhecimento teórico e aprofundado sobre determinada arte, maior será o poder de julgamento e identificação do grau de beleza de uma obra, bem como também maior será a sua apreciação artística. Para melhor explicar a existência de graus de beleza, podemos usar como exemplo análogo a visão de Agostinho da Ordo Amoris, a correta orientação e visão dos nossos amores. Em Gênesis, vemos que Deus criou um mundo que é bom, e nessa criação existe uma economia ou ordem. No momento que ele criou o homem, ele disse: "Eis que era muito bom." Nesse trecho encontramos um superlativo. Todas as coisas criadas foram boas, mas o homem era muito bom. Lewis encara essa bondade bem ordenada como guia para orientar as nossas afeições. Por exemplo, um sanduíche e uma criança são bons. Mas se ambos caírem de um penhasco e eu socorrer o sanduíche, isso demonstrará que há algo de errado com meus amores, cuja disposição se afasta da ordem criacional. Assim, é possível aplicar esse exemplo no julgamento do belo. Devemos admitir que, assim como na ordem criacional, existem formas mais belas que outras, e formas mais adequadas para determinados usos que outras. E é chegando nessa conclusão que nos encaminharemos para ter parâmetros na construção de nossas igrejas reformadas.
Ademais, vale ressaltar que a beleza não está presa a um estilo ou linguagem específica, e que nela existem variações, diversidade e diferentes níveis, como encontrados na própria natureza. Por isso, no decorrer da história, na arquitetura e nas outras formas de arte, diversas linguagens foram surgindo, mas todas com um ponto em comum: a busca pela beleza. Isso perdurou até chegarmos na pós-modernidade, onde os conceitos são desconstruídos, a moral é questionada e a verdade é vista como relativa. Não é sem razão que tudo passou a ser arte, até uma banana com um adesivo ou um mictório exposto no museu. É preciso, portanto, uma reflexão maior em nosso meio protestante reformado sobre isso. Pois, como Huckmacher já disse, a arte desempenha um importante papel na liturgia da vida, na maneira como fazemos as coisas. Além de transmitir uma mensagem para o mundo sobre o que defendemos, o ambiente arquitetônico tem a capacidade de influenciar profundamente o comportamento humano. Considere como o ambiente de um restaurante, consultório médico ou shopping center é projetado para influenciar suas emoções e experiências, desde a iluminação e a decoração até os sons e a disposição do espaço. Portanto, até a cor do piso e a forma estética de nossas igrejas influenciam indiretamente nas ações e na liturgia do nosso culto a Deus. Um local inadequado, desprovido de beleza e de elevação, pode influenciar imensamente nas sensações humanas. Quando apagamos as luzes, colocamos um palco, instrumentos desordenados, púlpito irreverente. Criamos assim um ambiente mais propício a um show e irreverência do que um local sagrado, separado para ajuntamento solene prestado ao Deus glorioso. Logo, é a nossa liturgia reformada que deve influenciar e determinar o espaço de culto, não o contrário. Será, portanto, que não temos formas mais belas e adequadas para comunicar nossa fé no espaço litúrgico? Francis Schaeffer também disserta excelentemente em seu livro Arte e Bíblia sobre o tema. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. A arquitetura de nossas igrejas também pode ser um discurso de louvor, que anuncia a glória e majestade. Salmos 96:6. À medida que nossa sociedade se torna mais e mais secular, há uma tentativa de repensar a igreja, remover todos os artefatos de igrejice, livrar-nos dos púlpitos, dos bancos característicos, transformar a igreja em algo parecido com uma sala de concerto e tornar a adoração como um ministério externo que tem o propósito de ser interessante, animador e divertido. Portanto, o que nos resta como arquitetos e artistas cristãos é refletir se a forma como estamos construindo, escrevendo, pintando e fazendo música reflete e busca ser aquilo que fomos chamados para ser, imitadores de Deus. Pois, como Abraham Kuyper menciona, imitamos a Deus quando buscamos a beleza e excelência naquilo que fazemos. Tendo isso em vista, será que temos construído nossas igrejas reformadas hoje pensando nesses princípios? Vivemos dias em que o púlpito virou palco, o louvor virou banda e a congregação, audiência. Autor desconhecido. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. É evidente que, de acordo com a visão reformada, nossas edificações de igrejas não exercem mais a mesma função do templo no Antigo Testamento, pois este apontava para Cristo, e o templo físico não desempenha mais o mesmo papel veterotestamentário. No entanto, esse fato de nenhum modo justifica o abandono da beleza e, consequentemente, da simbologia de nossas igrejas, bem como o esquecimento de que glorificamos a Deus também através da arquitetura e da arte. Deus também se importa com a beleza e com a arte. Ele é o supremo artista, arquiteto e construtor. Para compreendermos como chegamos até os nossos dias, é importante termos um breve panorama sobre a história da construção de templos. Considera-se que o início se deu com a ordenação do próprio Deus para o tabernáculo. Êxodo 25:27 e 36:40, feito sob direção de Moisés, com a participação de artistas artesãos como Bezalel e Aholiabe. Depois, com grande arte e beleza, foi construído o Templo de Salomão. Esses dois exemplos bíblicos seguiam rigorosamente ordens divinas. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A estrutura geral do tabernáculo era de o externo.
espaço aberto cercado por cortinas de linho, contendo o altar de holocausto e uma bacia de bronze. Tenda, dividida em duas partes. Lugar santo, continha a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Santo dos Santos, abrigava a Arca da Aliança, coberta pelo propiciatório, tampa da arca, onde a presença divina se manifestava. O Templo de Salomão, descrito em 1 Reis 6:7 e 2 Crônicas 3:4, era uma estrutura permanente e monumental construída em Jerusalém. A arte foi usada por Deus na infância da igreja, quando esta se restringia ao povo de Israel. Naquele tempo, o Senhor a sujeitou para servir de aio. Através das formas, símbolos e tipos, Cristo foi apresentado ao povo. Havia beleza. Com a vinda de Cristo e surgimento da igreja primitiva, 2, os cristãos passaram a se reunir principalmente de casa em casa. Há também registros de catacumbas, que eram túmulos subterrâneos usados por comunidades cristãs para enterrar seus mártires e realizar ritos litúrgicos. De acordo com descobertas feitas, nelas foram encontradas diversas pinturas em afrescos e ornamentos que foram alvo de estudo da arte paleocristã. Esse período foi fortemente caracterizado por perseguições e martírios. A arte e a arquitetura, portanto, ficaram limitadas a pequenas expressões, não por sua falta de importância, como alguns alegam, mas pelas fortes restrições e contexto histórico. Os cristãos estabeleceram casas comunitárias com um salão de culto, um batistério e cômodos para ajudar os necessitados. Eles também organizaram cemitérios separados para afastar seus funerais dos de outras religiões. Com a consolidação do cristianismo e maior liberdade através do Édito de Milão, os cristãos começaram a adaptar construções romanas, chamadas de basílicas, para o uso de culto. Já na Idade Média, os templos atingiram o ápice de refinamento simbólico com o amadurecimento e desenvolvimento de novas técnicas construtivas. O estilo românico de construção dos monastérios e catedrais no início da Idade Média continha características singulares, como paredes de pedra com grande espessura para suportar as abóbadas de berço, poucas aberturas, utilização de colunas e arcos plenos, bem como contrafortes e plantas cruciformes. Elas consistiam em uma grande nave e duas alas transversais, que davam à planta um formato de cruz. E enquanto as antigas basílicas tinham tetos de madeira, o estilo românico em seu lugar os substituiu por tetos de pedra abobadados. Com o tempo, outras técnicas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas, e assim, uma nova linguagem arquitetônica surgiu e marcou o maior período da Idade Média, sobressaindo-se e gerando estupefação até os dias atuais: a arquitetura gótica. Dentre os sistemas avançados, podemos citar as abóbadas nervuradas, cujas arestas ressaltavam-se na pedra ao longo da coluna até o solo, dando a todo o edifício uma impressão de grande verticalidade. As abóbadas transferiam as cargas para os pilares, permitindo um pé direito mais alto, aberturas maiores e paredes mais finas. E com essas aberturas, a luz foi capaz de penetrar-se no interior das catedrais de forma bela, refletindo como que a luz divina no espaço. Nas janelas, grandes vitrais contavam histórias bíblicas com imagens iluminadas no interior, produzindo encanto e deslumbramento. As igrejas da Idade Média tinham dois propósitos principais, um didático e o outro de culto. O propósito didático compreendemos recordando que era uma época em que os livros eram escassos, bem como os que sabiam lê-los. Nessa situação, as igrejas se transformaram nos livros dos analfabetos. O resultado final da aplicação de todas essas novas técnicas construtivas características do estilo gótico foi o de imponentes e belas catedrais, testemunhos de pedra, nas quais esse material, segundo Gonzalez, adquiria uma leveza inusitada, elevando-se ao céu. As obras góticas passaram a reproduzir a partir de então três novas concepções: o uso da luz, uma nova relação entre forma e função e interligação entre estrutura e aparência. A metafísica da luz, que diz respeito a como a luz material é um reflexo da luz divina, era vista como capaz de encaminhar e apontar para a verdadeira luz. Mas em 1517, um acontecimento importante se deu na história da Igreja: a Reforma Protestante. As igrejas reformadas surgiram logo após a manifestação de Lutero e o aparecimento do protestantismo, tendo início na Suíça com outro ex-sacerdote chamado Ulrico Zwinglio, 1484-1531, e posteriormente João Calvino, 1564, em Genebra. Esse movimento distinto da Reforma Alemã ficou conhecido como Segunda Reforma ou Reforma Suíça.
Os lemas que guiaram a reforma protestante foram conhecidos como os cinco solas. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Assim, a visão protestante reformada influenciou as artes e a arquitetura de forma singular. E o próprio Calvino não se opôs ao uso legítimo da arte, mas encorajou e até mesmo recomendou, como suas próprias palavras prontamente provam. Quando a Escritura menciona a primeira aparição da arte nas tendas de Jubal, que inventou a harpa e o órgão, Calvino recorda-nos enfaticamente que esta passagem trata dos excelentes dons do Espírito Santo. Ele declara que, quanto ao instinto artístico, Deus tinha enriquecido Jubal e sua posteridade com raros dons naturais. E, abertamente, declara que esses poderes inventivos da arte são o mais evidente testemunho do favor divino. Ele declara mais enfaticamente ainda, em seu comentário sobre Êxodo, que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. A arquitetura barroca, surgida no contexto da Contra-Reforma, deu ênfase no exagero ornamental, uso de imagens, teatralidade e jogo de luz. Enquanto os artistas reformados optaram por retornar às formas mais apropriadas para a expressão da fé protestante, no qual o neogótico tomou força nos séculos mais tarde, pois esse era visto como o estilo mais ideal para expressar a fé cristã. A cosmovisão reformada, portanto, não negou a importância da arte e da beleza para o cristão. Antes, diversos templos foram adaptados e construídos, mantendo os aspectos simbólicos e essenciais da fé. Ao que se refere à arquitetura das igrejas protestantes, no início não existia um estilo de igreja propriamente protestante. O que existiram foram apropriações e adaptações de templos e estilos usados pelos católicos com um novo pensamento reformado de culto e doutrina. Até porque os reformadores buscavam reformar e retornar às escrituras e ao ensino da igreja primitiva. As igrejas foram reformadas. Segundo Matos, 2005, a ruptura do protestantismo com as crenças católicas buscou a distinção entre as doutrinas. E essa distinção, com o tempo, se tornou evidente na arquitetura. O culto foi simplificado, imagens e rituais que foram considerados exagerados, excessivos e não bíblicos foram extintos. Um fato curioso é que as igrejas não eram comumente equipadas com bancos permanentes antes da Reforma Protestante. A ascensão do sermão como um ato central do culto cristão, especialmente no protestantismo, fez do banco um item padrão da mobília da igreja. Na missa católica, por exemplo, o altar tem um significado sacrificial, que de certa forma foi resgatado da tradição judaica. No entanto, na visão reformada, já não existe esse pensamento de que o culto seja um ato sacrificial. A centralização do culto reformado, portanto, não está no altar e sim na palavra, ou seja, no púlpito, o local onde a Bíblia deve ser pregada. Embora tenham sido aplicadas todas essas alterações na construção, a beleza dos templos ainda era buscada como uma forma de glorificar a Deus. Já no Brasil, por muito tempo foi proibida a construção de templos protestantes, sendo a predominância de igrejas católicas, em grande parte coloniais e barrocas. A Constituição de 1824, apesar de garantir a liberdade de culto privado, restringe no artigo 5 o culto público de outras religiões, permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Igrejas protestantes podiam existir, mas suas construções não podiam ostentar aparência de templo ou símbolos religiosos externos. É inegável que isso teve uma grande influência na nossa arquitetura. Mas, após a liberação com a proclamação da República, os protestantes conseguiram construir belos templos que expressavam sua fé. Logo, é evidente que o local de culto sempre foi visto como algo importante no meio cristão. Mas, então, se não foi o pensamento reformado que promoveu a feiura em nossas construções eclesiásticas, o que foi? A partir do pensamento pós-moderno e com o modernismo na arte, o conceito de belo foi questionado, tornando tudo relativo e condenando o uso de ornamentos na arquitetura. Forma segue a função foi um lema cunhado por Louis Sullivan, 1856-24, e resume bem o pensamento modernista e funcionalista, predominante em nossos dias. Também o menos é mais, do modernista Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1909, contribuiu imensamente para a promoção dessa visão de arte. Desse movimento modernista derivou-se novas igrejas que perderam seu aspecto de expressão de fé e beleza, cujas formas não são facilmente identificáveis.
Veja a comparação da Catedral de Notre-Dame de Paris para a Igreja de Notre-Dame projetada por Le Corbusier, 1955. Um dos principais nomes do modernismo. Enquanto numa nota-se sem muita dificuldade que se trata de uma igreja por seus elementos simbólicos, na outra perdura uma dúvida. É uma nave espacial? É uma casa? O que ela comunica em relação à fé cristã? Por que não conseguimos admirar e encontrar nela o mesmo grau de beleza da obra de Paris? Após o movimento modernista, a construção de igrejas passou a ser guiada, em grande parte, por uma adaptação às demandas da modernidade e da tecnologia. Além disso, o pragmatismo também teve grande influência nessa forma de construção, pois se trata de uma doutrina filosófica que considera que as ideias só têm valor quando produzem efeitos práticos, focando assim mais nos resultados, apesar dos meios, numa busca prioritária por agradar pessoas para que a igreja cresça numericamente, em vez de agradar a Deus. O movimento de crescimento da igreja, inconscientemente fundindo influências gnósticas com tendências modernas de marketing, liberta as igrejas de todo aquele material pesado. Como um shopping center, o prédio de uma igreja contemporânea é projetado para ser utilizado para inúmeros fins, não para adoração. Afinal de contas, se a transcendência de Deus não é mais considerada importante, quem precisa de uma arquitetura eclesial se pondo no caminho da experiência de adoração? O objetivo do projetista é criar uma atmosfera de neutralidade e conforto para o povo, não evocar um senso de santidade divina para os adoradores. Exemplos de projetos de igrejas atuais. Qual a mensagem que elas transmitem? Não se trata mais apenas de edifícios que frequentemente se assemelham a lojas comerciais, mas também de espaços projetados como casas de show. Um exemplo são as polêmicas igrejas de paredes pretas, originalmente concebidas para atender necessidades específicas de sonorização, gravação e, acima de tudo, uma estética contemporânea que reflete um desejo de parecer descolada, moderna e cool. Contudo, essas estruturas frequentemente parecem mais priorizar um culto antropocêntrico, focado no homem, em detrimento de um culto teocêntrico, centrado em Deus. Nesse contexto, torna-se indispensável uma reflexão. É necessário resgatar a construção de igrejas que expressem a beleza. Não porque a beleza, isoladamente, seja o objetivo final, mas porque ela é parte essencial do papel do artista cristão. Essa beleza deve estar unida à verdade e bondade, refletindo, portanto, aquilo que realmente cremos. Por fim, não é bíblico atribuir à beleza um papel de eficácia espiritual em sentido estrito, como meio de graça. O mandamento cerimonial que instituiu o tabernáculo, por exemplo, foi abolido, mas jamais o princípio estético, Êxodo 26:31, e de reverência nele veiculado, 1 Timóteo 3,15. Não há nada de mágico quanto ao lugar de culto, mas nos é requerido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, respeito ao local onde Deus é invocado, Marcos 11:17, que inclui, obviamente, a honra prestada ao seu estilo arquitetônico. O Senhor define o que deve constar no culto neotestamentário como fez no passado: pregação, cânticos, sacramentos, orações, votos e ofertas. Se há ordem para se cantar no Antigo Testamento, temos a mesma no NT. Cantar com entendimento e com a palavra, Salmos 96, Colossenses 16. Se havia apelo sensorial no AT aos 5 sentidos também no Novo Testamento, ainda que em menor grau, através do pão, do vinho, da água do batismo e da pregação. A reverência, a verdade e a beleza devem continuar presentes, orientadas pelos princípios bíblicos. Claro que por conta do princípio regulador no NT, a adoração cristã será mais austera, mas não menos bela por isso. A simplicidade do culto, no entanto, não serve de motivo para a iconoclastia. Com o termo, refiro-me mais do que simplesmente abominar imagens. Aponto sim para aquele pensamento e atitude típicos avessos à linguagem simbólica, como se o homem fosse um ser desencarnado, capaz de entender tudo sem recorrer à analogia das coisas. Embora o culto do Novo Testamento tenha sofrido uma alteração importante no que diz respeito ao uso da arte, não se pode abandoná-la. O que torna evidente o fato é a criação e o próprio ser de Deus. Gênesis 1:31, 2:9, Minor Crônicas 16:27, Salmos 96:9. A beleza que irradia de si, o Senhor Deus a impregnou na alma humana para buscá-la. Beleza esta a ser expressa na integralidade da vida, nas ações morais, na construção das casas, na interferência da paisagem e na adoração.
Supõe-se que a completa informalidade dará uma qualidade viva ao culto. Ainda assim, a informalidade está mais apta a resultar em aridez espiritual do que a maioria dos cultos ritualizados. O problema do culto público em todas as igrejas, penso, é algo parecido com o escrever de um soneto, como colocar material novo em um molde fixo, ou, para dizê-lo melhor, como fundir forma e conteúdo onde a forma não é tanto um molde, mas uma beleza vivificante e animadora que se estende para interpenetrar a verdade ou o conteúdo do culto. E ambos são tão consonantes um com o outro que a verdadeira glória de Deus pode aparecer transcendentalmente. Considerando a leitura de tudo o que foi exposto, e se você não leu, peço que pause aqui mesmo e retorne aos textos anteriores. Ainda assim, podem persistir algumas dúvidas. Qual o real problema de construir igrejas com paredes pretas ou similares a grandes centros comerciais? Por que não seguir a moda, já que a arquitetura tem papel secundário, ou nenhum papel, segundo alguns, e o primário é a pregação fiel do Evangelho? Para responder a isso, é necessário refletirmos em alguns motivos principais. 1. É preciso harmonia entre forma e conteúdo. Esse tipo de construção não condiz com a liturgia da fé reformada e comunica uma mensagem incoerente. Certa vez, um jovem ficou perplexo ao perceber que, bem diante da academia que frequentava há anos, localizava-se uma igreja. Embora um letreiro identificasse sua denominação, ele jamais atentara para sua existência, pois a edificação, desprovida de características arquitetônicas simbólicas, não evocava em nada a imagem de um templo cristão. Igrejas sem cara de igreja. Essa é a moda de nosso tempo. Talvez ela reflita bastante a influência da visão do mundo que conforma a igreja, de tal forma que ela pense que precisa se camuflar e não se distinguir, para parecer moderna e atrativa. Se a igreja busca apresentar-se diferente do mundo, qual o sentido de trocar uma arquitetura simbólica e bela por uma arquitetura utilizada para outros ambientes que já possuem sua mensagem empregada para outros usos no imaginário geral? Uma igreja sem cara de igreja aparenta querer conformar-se com o mundo e se camuflar, enquanto, na verdade, somos chamados para ser sal e luz. Mateus 5, 14-16. É importante salientar que a Igreja de Cristo não é um prédio, mas um povo. No entanto, uma arquitetura que identifique o local onde esse povo se reúne para adoração e serviço a Deus não apenas comunicará ao mundo sua identidade distinta, mas se apresentará de forma expressiva e bela àqueles que ainda não creem, de modo que, ao passarem por ela, possam ser direcionados ao Evangelho. Ao andar nas ruas, as pessoas costumam se orientar pelo som dos sinos das igrejas. Muitas sabem que ora é pelo simples badalar dos sinos. Assim também inúmeras pessoas reconhecem uma igreja, pois veem a sua arquitetônica, a torre, o relógio e a nave principal com sua arquitetura. Estas referências exteriores de uma marcantes, pois ajudam a distinguir o espaço sagrado de outros espaços, e a consequente falta destes elementos causa certa estranheza nas pessoas. Os espaços sagrados nos ajudam a organizar e ordenar o mundo e transformam a nossa identidade. Muitos se esquecem de que o lugar de culto é também pedagógico e didático. Ele comunica uma mensagem não apenas a nós cristãos, mas ao mundo. Se a arquitetura, como toda arte, também pode ser uma expressão da fé, ela deve transmitir transcendência, ordem, clareza e apontar para a beleza e majestade de Deus. No culto cristão circula a ação simbólico-representativa da igreja, como comunicação pública da experiência cristã, mediada em forma e conteúdo pela tradição bíblica e pela tradição da igreja. Ou seja, o culto cristão é comunicação da fé através de simbolização. A arquitetura, portanto, deve estar harmoniosamente unida com a mensagem que queremos transmitir. É fato que o exterior, forma, não determina o interior, conteúdo, mas o interior, conteúdo, deve estar unido ao exterior, forma, de tal modo que ele também expresse o interior, conteúdo. Pois, principalmente no culto reformado, cremos que o ato externo deve estar em harmonia com o interno, sendo que ambos devem estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, a importância também do princípio regulador do culto. Além disso, é essencial ter em mente que, quando se fala de qualquer tipo de arte, existem linguagens e expressões adequadas para cada função. Assim como existem certas roupas que simplesmente não são apropriadas para certos ambientes, pois elas passam mensagens incoerentes, o mesmo acontece com a arquitetura e a música na liturgia cristã.
O Superior Tribunal de Justiça proíbe a entrada de pessoas com chinelos, bonés, trajes de ginástica, banho ou fantasia. Por quê? A restrição de vestimenta nos fóruns tem como objetivo manter o decoro e o respeito no ambiente do judiciário. Então, quer dizer que certas roupas são indecorosas, que nem todas as formas de roupas servem para todos os ambientes? Exatamente. Por que alguns tipos de músicas não são adequados para o culto reformado? Ao refletir sobre esses questionamentos e chegarmos numa resposta conclusiva, essa mesma deve ser aplicada na arquitetura. Existe certo tipo de arquitetura que simplesmente não é adequada para o ambiente litúrgico reformado. Essa afirmação pode ferir a muitos que vêm utilizando de paredes pretas e aparências de shoppings para igrejas. Mas ela não visa condenar irmãos ou igrejas que têm optado por esse tipo de construção. Longe disso, visa apenas alertar aos queridos irmãos que pregam fielmente a palavra que existem formas melhores, mais belas e mais adequadas para construirmos nossos templos. Ao negligenciar a arquitetura, transmitimos sinais confusos. Nesse sentido, a beleza importa, não apenas porque agrada os olhos, mas porque transmite significados e valores que nos são relevantes e que desejamos conscientemente expressar. Influenciadas pelo pragmatismo, as igrejas construídas como casas de show começaram com movimentos de grandes grupos musicais do mundo gospel. Igrejas que predominantemente buscam o foco de criar certas emoções e em cultos, apresentações, mais voltados para agradar pessoas. Muitas motivações levaram a esse tipo de edificação, sendo as principais relacionadas com o objetivo de focar no aspecto musical, destaque para a sonorização e gravação de vídeos, ou até justificativas de melhoria da concentração. No entanto, são essas as motivações primárias que devemos ter ao projetar uma igreja? Será que a transmissão, gravação e tecnologias devem ter um papel mais importante que a beleza unida à funcionalidade e à verdade? Será que uma igreja construída belamente e que expresse melhor a nossa fé não é capaz também de funcionar bem nas transmissões? Uma igreja projetada nos moldes de uma casa de show comunica uma mensagem clara, que privilegia a liberdade interpretada como irreverência, a exaltação da individualidade e um culto centrado no destaque da banda e dos músicos, em outras palavras, no homem. Essa abordagem dá prioridade à tecnologia em detrimento da simbologia da fé cristã, entre outros aspectos que reforçam essa perspectiva. Uma igreja projetada também como uma edificação comercial reforça a visão de que igrejas são também comércios, lugares de consumo. Tais mensagens, no entanto, se mostram incoerentes com a visão reformada de um culto solene, que busca refletir reverência, coletividade e centralidade em Deus. Para exemplificar de forma simples, observe as imagens. O primeiro púlpito, muito usado hoje em dia, é feito de vidro transparente. O que o material envidraçado transmite aos nossos sentidos? Transparência, fragilidade, algo não muito durável. Na segunda imagem, temos um púlpito de barril. O que ele expressa? Modernidade, transitoriedade, informalidade e reverência. Por fim, na terceira foto, temos um púlpito de madeira. O que ele comunica? Robustez, firmeza, durabilidade. Qual dos três, portanto, é mais adequado e, por isso, também mais belo? Pois a beleza está ligada à mensagem e à funcionalidade. Para o uso no culto reformado. É notável que ao escolher a primeira ou a segunda forma em detrimento da terceira, escolhemos o empobrecimento tanto simbólico quanto artístico, perdendo elementos que traduzem a natureza simbólico-representativa no espaço litúrgico. 2. Porque toda arte evoca sensações e influencia comportamentos. Nenhuma arte é neutra. É completamente ingênuo de nossa parte atribuir pouca importância ao espaço de culto, pois muitos de nós ignoramos, assim, o poder de expressão da arte e de como ela tem a capacidade de influenciar no comportamento e sentimento humano. Você já percebeu que, ao entrar em uma catedral ou em uma igreja com arquitetura tradicional, naturalmente abaixamos a voz e adotamos uma postura mais respeitosa? Em contraste, em espaços mais modernos e informais, tendemos a falar mais alto e a nos sentir excessivamente à vontade. Existem diversos estudos das cores, bastante utilizados no marketing, que analisam como elas interagem, com base em princípios científicos e psicológicos. Um exemplo disso é o uso das temperaturas de luz. Uma luz quente, mais amarelada, traz maior sensação de aconchego e tranquilidade, enquanto uma luz fria gera mais atenção e claridade para trabalho. Logo, cada tipo de luz é utilizado para cada espaço, acompanhando o objetivo e funcionalidade.
O branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são resultado da presença ou da ausência de luz. O branco é a luz pura, quando há uma reflexão total das 7 cores. Já o preto nada mais é do que a ausência total de luz, porque nesse caso as cores não se refletem, elas são absorvidas. O preto pode ajudar na eliminação de distrações visuais, mas em excesso pode criar um ambiente introspectivo demais, redução da percepção espacial e peso emocional. A luz é extremamente importante na simbologia cristã. Ela, desde a escolástica, foi usada a apontar para a luz divina e sempre foi utilizada na construção de igrejas para transmitir essa mensagem. A maioria das catedrais e igrejas góticas belíssimas utilizaram-se de outras cores, mais terrosas, no ambiente interno, priorizando a iluminação natural por meio de vitrais, tendo a luz como materialização simbólica. Com isso, não pretendo dizer que devemos sair simplesmente pintando todas as nossas paredes de branco. Apenas quero mostrar que existem cores mais adequadas, que transmitem uma mensagem coerente e sensações, que não precisam ser especificamente brancas para expressar melhor a nossa fé. Se tenho por premissa de que existe uma relevância simbólica ao escolher as cores, e como base norteadora, não encontrarei razões suficientes para pintar todas as paredes da igreja de preto ou outra cor apenas por questões de gosto ou pelas gravações, sem pensar no que ela evoca e no que ela comunica em seu significado. Esse é apenas um simples exemplo de como devemos ir além da mera busca de modernização ao projetar nossas igrejas. O que nos faz mencionar um dos argumentos favoráveis a igrejas com aparências de espaços de shows: a transmissão online do culto. Normalmente, a iluminação dessas igrejas é projetada para fazer um jogo de luz e projetores que funcionam melhor em ambientes mais escuros. Dessa forma, destaques são dados e a concentração, segundo alguns, é aprimorada. A pergunta é: o que é mais importante, a transmissão ou o culto presencial? A resposta sempre será a segunda opção, pois a convocação para o culto solene, além de espiritual, é também física. Liturgia, sempre que aparece no NT, tem a conotação de serviço ou de alguém engajado em um serviço de caráter sagrado, que pode ser traduzido por culto ou adoração. Não é exclusivo o uso da palavra liturgia para denotar serviço cultico. Entretanto, as palavras associadas ao sentido terão sempre conotação de serviço. Jonatas Abdias, Liturgia, hoje entre a liturgia moderna e a teologia litúrgica da Reforma. Logo, o que deve determinar a forma, cor e arquitetura do espaço de culto é ter prioridades claras na liturgia. É possível projetar um ambiente belo, simbólico, harmônico e mais apropriado, que ao mesmo tempo interaja também com as novas tecnologias e favoreça gravações. Uma coisa não anula a outra. 3. Porque a nossa forma de construir e todo o centímetro quadrado de nossa existência devem buscar como refletir melhor a beleza e glória de Deus. Não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: "É meu." Abraham Kuyper. Muitos afirmam que a arquitetura não é importante para o culto cristão. Logo, não devemos nos preocupar com isso, mas apenas com a pregação do Evangelho. Argumentam até que não encontramos versículos no Novo Testamento que falem sobre arte ou a importância de edificações. Esse tema será tratado num próximo artigo. No entanto, assim como o músico cristão deve sempre se preocupar em tocar da melhor forma, com a melhor técnica, com o ritmo e tom mais adequado para o canto congregacional e com a fidelidade das letras às escrituras, o arquiteto cristão deve fazer o mesmo, pois a arquitetura é música petrificada, é poesia e uma expressão daquilo que cremos. A arquitetura tem o seu papel importante na liturgia do culto, não apenas funcional, mas direcional. Tendo em vista que existem uma enorme diversidade de cores, de técnicas e de formas de projetar que podem ser utilizadas para nortear a construção dos espaços de culto, por que nos conformamos com a feiura e o utilitarismo apenas levados pela moda? Por fim, aqui vale destacar que a nossa reflexão visa buscar a melhor forma que podemos usar a nossa arquitetura para expressar a nossa fé. Mas a fidelidade de uma igreja deve ser julgada principalmente pela pregação fiel do Evangelho, não pela cor de sua parede ou seu formato. Uma coisa é apontar o desaparecimento do simbolismo sagrado e da beleza na construção dos nossos templos. Outra bem diferente é negar que Deus seja glorificado neles. É claro que a cor não determina a saúde espiritual de uma igreja, mas um questionamento justo é:
Por que imitar exemplos de igrejas doentes que usam essa forma com enfoque no culto para o homem e não para Deus? Paredes pretas e formas comerciais também podem glorificar a Deus. Mas será que não existem formas mais apropriadas e mais belas que reflitam ainda melhor sua glória e a fé que cremos? Um bom artista e um bom cristão admitirão que sim, existem. Basta que busquemos melhores soluções e princípios que nos norteiem para alcançar a excelência na arte que criamos. Onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Abraham Kuyper. A arte cristã é a arte concebida e cujas normas são positivadas sob a orientação da fé cristã que procede de uma atitude religiosa dirigida para Deus e para Cristo. Portanto, somente se os corações estão verdadeiramente em Cristo, podemos esperar arte cristã. Refletir sobre o espaço sagrado é sempre uma forma rica e instigante de fazer teologia e, ao mesmo tempo, entender o ser humano e sua relação com o transcendente, com o Deus que cria o espaço. Porque igrejas, capelas e templos são teologias em forma de arquitetura. Francis Schaeffer certa vez afirmou que, se houver qualquer desejo de amor que seja, todas as vezes que discutimos uma divergência, desejaremos uma solução e não apenas provar que estamos certos. Logo, o objetivo de nossa discussão sobre o tema é tentarmos chegar a uma melhor solução para a forma que estamos construindo nossos templos hoje. A realidade da falta de recursos financeiros para a construção de templos é factual em muitas igrejas. Logo, diversas delas precisam adaptar-se ao local e à sua realidade financeira, o que impossibilita por vezes a busca da beleza nessa adequação. No entanto, a reflexão deve ser vista como um princípio a ser aplicado e buscado sempre na medida do possível, pois o nosso alvo não é colocar a beleza como um valor ou bem supremo. Estética, é claro, não é cristianismo, tanto quanto beleza não é Deus. A beleza, então, não é rainha, mas somente primeira-ministra. Não é serva, entretanto alegra-se em servir, devido à sua harmonia com o rei e com todo o reino. Sua relação não é de antagonismo, mas de amor. Esse cristianismo evita ambos os extremos indesejados, a elevação da beleza, igualando-a a Deus, e a degradação dela à simples ornamentação, sem valor essencial. Assim, vale ainda destacar que não é sinônimo de luxo ou riqueza. Ela também está na simplicidade, na harmonia das formas, na criatividade e na maneira como os elementos são combinados, independentemente do custo ou da ostentação. Ela não precisa ser extravagante. Logo, é possível alcançar uma obra que expresse belamente a nossa fé no espaço de culto ao seguir princípios norteadores, sem necessariamente gastar recursos exorbitantes para isso. Essa confusão que atrela a beleza apenas aos aspectos financeiros faz parte do pensamento pós-moderno e da visão, por vezes ilusória, de que gastamos menos fazendo igrejas como shoppings ou casas de show. No entanto, essas mesmas construções exigem grandes recursos e investimentos em luzes e equipamentos de som, mas que resultam numa arquitetura desprovida de significado e simbologia. Assim, enquanto igrejas modernas, com aparência de casas de show e auditórios, investem altos valores em luzes e equipamentos de som, elas acabam perdendo significado e simbologia em sua arquitetura. O que deveria ser uma expressão de riqueza se converte em pobreza e esterilidade. Além disso, em alguns casos, tornam-se disfuncionais, pois muitas mal possuem janelas e tampouco permitem a entrada de iluminação natural. Tendo isso em vista, ao aprofundar o estudo sobre a história da arquitetura religiosa, especificamente protestante, nos é possível elaborar um pequeno resumo de princípios que podem contribuir para a elaboração de bons projetos de templos protestantes reformados. Alguns deles também podem ser extraídos das orientações dadas pelo próprio Deus para a construção do tabernáculo, Êxodo 25:40, e do templo, Man-Reis 6. Apesar do significado e papel do templo no AT não serem os mesmos para nós hoje, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E assim, podemos obter princípios também para a nossa arte de construir. É fato inegável que Deus não nos deixou prescrições diretas no NT para a construção de nossas igrejas, mas Ele nos deixou orientações para que façamos tudo como para Ele, e não para homens, Colossenses 3:3. Ele nos deixou o que devemos fazer.
o melhor possível. Assim, para comunidades com menos recursos, esses mesmos princípios podem servir como orientações básicas, uma vez que a busca pela beleza não está restrita às condições financeiras, mas pode ser alcançada por meio de escolhas conscientes e cuidadosas. Estas diretrizes que veremos, no entanto, não devem ser encaradas como normas ou imposições absolutas, mas apenas como parâmetros que já foram usados na arquitetura tradicional religiosa durante séculos e que foram provados pelo tempo. E elas também não resultarão em uma padronização monótona, pois os construtores de igrejas sempre aplicaram esses princípios, mantendo a singularidade de cada obra. Ao mesmo tempo, suas construções permaneceram identificáveis e testemunhas expressivas de fé admirável. Quais são então esses princípios? 1. Direcionalidade. Elaborar uma orientação visual, espacial e simbólica que guia o membro no ambiente, ajudando a transmitir propósito e significado. Êxodo 25. Deve-se buscar, portanto, o foco principal e centralidade no púlpito, que é onde a palavra de Deus é pregada. Em vez de um palco de show, é recomendado uma plataforma cuja estrutura e desenho destaquem o elemento central do culto. Pensar em elaborar linhas direcionais na nave, com divisão em nave única ou em 3, muito usado nas antigas igrejas, pois remetem à Trindade. Uso de materiais específicos e iluminação também podem reforçar essa orientação. Criar uma boa disposição de assentos, onde bancos ou cadeiras sejam organizados em uma configuração que promova o envolvimento comunitário, mas sempre direcionadas para o local central de adoração, destacando assim o eixo principal. Exemplos de igrejas simples, mas que mantêm os princípios de direcionalidade, verticalidade e uso de simbologias. Perceba que tudo aponta para um ponto central. Vale destacar que, além da cor branca, outras cores com significados importantes podem fazer parte da paleta. Distribuir os itens de elementos do culto de forma harmoniosa e simbólica, como o local dos músicos e coral, mesa, gasofilácio, etc. Tradicionalmente, no protestantismo, o púlpito fica no centro, enquanto a mesa e o batistério ficam nas laterais, comunicando a importância dos dois sacramentos, a ceia e batismo. 2. Inspiração na arquitetura religiosa tradicional. Antes de projetar, é importante uma pesquisa aprofundada sobre construções de igrejas ao longo da história para se ter referências projetuais, bem como buscar fazer uma arquitetura que condiz com a fé e doutrinas expressas em determinada denominação cristã. Isso não significa que devemos necessariamente imitá-los, mas podemos extrair elementos de referência para a nossa arquitetura hoje. Os revivalistas ingleses do século XIX, por exemplo, produziram um panfleto em forma de tratado intitulado Algumas Palavras aos Construtores de Igrejas, no qual apresentavam orientações para a construção de igrejas anglicanas na Inglaterra, reforçando a importância de considerar o nosso passado. Alguns modelos de igrejas protestantes com diferentes volumetrias usadas no decorrer da história. 3. Verticalidade. Buscar sempre projetar pés direitos mais altos na nave e linhas verticais que gerem uma maior elevação, que aponta para Deus e sua grandeza, da mesma forma que nos diminui e humilha diante de sua majestade. Salmos 96:6. 4. Expressão volumétrica. Dar preferência, quando possível, a formatos triangulares ou em arcos ogivais, sejam em janelas ou coberturas e forros. Esse tipo de volumetria remete ao aspecto de casa, produz verticalismo ao apontar para o alto e foi bastante utilizada pelas igrejas tradicionais por simbolicamente apontar para a Trindade. Além disso, favorece soluções acústicas para o canto congregacional. Devemos evitar caixotes e galpões muito horizontais, mas, quando inviável, procurar fazê-los com uma boa proporção e um bom formato de forro. Com criatividade, essas formas podem derivar outras e fazer um bom jogo, possibilitando uma variedade de modelos de fachadas e que não perdem a identidade de igreja. Bons exemplos. Equilíbrio no uso de simbologias e elementos decorativos. O judaísmo e a fé cristã sempre se utilizaram de simbologias que apontam para realidades espirituais. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Não se trata de algo mágico, mas algo simbólico. Elementos como vitrais ou ornamentos podem ser posicionados para conduzir os olhos ao ponto de foco principal. Exemplos de elementos simbólicos que podemos utilizar são cruz, torres, vitrais com versículos e desenhos geométricos, colunas, arcos ogivais, plenos ou piramidais, cores do arco-íris que apontam para a aliança e com tons que colaborem com a harmonização do ambiente, etc.
É interessante também manter a simbologia do número 3. Muitas igrejas usavam 3 portais principais, 3 naves ou 3 lances nas janelas. Isso era uma das formas de comunicação da fé através da arquitetura. 6. Aplicação da tríade vitruviana. Os princípios clássicos de firmitas, utilitas e venustas nos ajudam a obter um bom projeto de arquitetura. Isso implica garantir uma estrutura sólida e durável. Firmitas, uma organização funcional e eficiente dos espaços, adequando-as às necessidades do culto e da motivação. Utilitas. E uma estética que seja bela, venustas, refletindo a glória de Deus e elevando o espírito à meditação e contemplação. Ter esses princípios em mente nos ajudará a valorizar tanto a beleza quanto a funcionalidade. 7. Cuidado com a escolha do material. Muitos materiais diferentes podem ser empregados tanto externa quanto internamente, mas alguns devem ser usados sempre com atenção à harmonia entre a mensagem que transmitem, sua função e o grau de beleza que proporcionam ao espaço. Eles devem ser escolhidos com cuidado, considerando a harmonia de cores e texturas, como tijolinhos, concreto, revestimentos texturizados e materiais acústicos. Um exemplo disso é a escolha do material do púlpito. A madeira, por exemplo, é um material perene, amplamente utilizado nas igrejas, inclusive no tabernáculo e no templo, tanto no mobiliário quanto nos revestimentos de forro. 8. Escolha cuidadosa de cores. As cores não devem ser escolhidas apenas por questões de gosto, mas também por aquilo que elas comunicam. O próprio Deus foi cuidadoso ao escolher as cores do tabernáculo, pois elas também tinham um significado. A paleta de cores deve guiar o olhar dos fiéis para os elementos centrais do culto, gerando harmonia no ambiente. Logo, o uso consciente das cores nos nossos templos não é apenas estético, mas também funcional e simbólico. O tapete vermelho, por exemplo, é bastante utilizado para comunicar o sacrifício que foi feito na cruz. Além dessas orientações, podemos incluir necessidades mais atuais e que não foram atendidas nos dias passados, como a integração com soluções tecnológicas. Muitas igrejas utilizam tecnologias modernas, como transmissão ao vivo de cultos e projeção de slides para acompanhamento de músicas e leituras, aprimorando a experiência dos participantes e ampliando o alcance das atividades. É necessário, portanto, integrar tais soluções ao projeto para que haja equilíbrio e harmonia, escolhendo o local mais adequado para a projeção e demais equipamentos. Ademais, é fundamental cumprir as normas de acessibilidade, garantindo a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida. Isso inclui a implementação de rampas, banheiros adaptados e demais recursos necessários para garantir a igualdade de acesso ao local de culto. Por fim, todos esses princípios norteadores podem ser aplicados de diversas formas diferentes e criativas, buscando um custo acessível. Basta que nós, arquitetos e artistas cristãos, nos dediquemos com excelência nessa aplicação. O que queremos comunicar com a nossa arquitetura? Essa é a pergunta essencial ao projetarmos. Portanto, que, como John Ruskin certa vez disse, construamos para a eternidade. A nossa arte e a nossa arquitetura não devem ter nenhum fim senão glorificar a Deus. E para isso, a excelência deve permear as nossas obras, refletindo a beleza, bondade e verdade. Que a sequência de textos tenha cumprido o seu papel de trazer uma reflexão mais profunda sobre o tema e nos fazer buscar a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos, até na cor de nossas paredes. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.